Olá, tudo bom? Vamos dar agora uma palhinha, uma olhada num tema que cai demais em prova de concurso, que é a reengenharia. Gente, reengenharia é um tópico que normalmente cai ou em gestão de processo, ou em gestão da qualidade, ou às vezes em novas ferramentas para a gestão, que basicamente é o quê? É uma maneira de você fazer uma mudança radical, drástica em algum processo da organização. Ou seja, esse conceito foi trazido no começo dos anos 80, visando, quando a gente fala em gestão de processo, a gente normalmente fala de mudanças tópicas no processo, ou seja, você fazer olha, vou pegar esse processo e vou analisar onde eu posso melhorá-lo, gerenciar, olha, o tempo, a qualidade do produto ou do serviço. A reengenharia, ela vem com uma ideia que era na época revolucionária de você, olha, não, eu não vou fazer uma mudança, que seria uma mudança incremental daquele processo. Eu vou fazer uma mudança drástica, reavaliar totalmente aquele processo. Ou seja, aquele processo ele faz sentido, aquele processo ele gera algo que é percebido como importante para o cliente, ou ele gera algo que não é utilizado por ninguém. É muito comum, quando você fala de empresas grandes, tradicionais, ou mesmo quando você fala de órgãos do setor público, que existam processos que muitas vezes foram criados há 20, 30, 40 anos atrás e que hoje não geram mais um produto ou um serviço que seja utilizado por alguém. Parece uma coisa de maluco, mas isso existe na realidade. Ou seja, existe alguém, por exemplo, fazendo um controle de quantas vezes são emitidas certidões e tal. Aquilo gera um relatório que é enviado para uma área e que há 10 anos aquela área não precisa mais daquele relatório, mas ainda existe aquele processo, alguém que faz aquele controle, que faz aquele relatório, que envia o relatório para alguém e que muitas vezes nem sabe mais que aquele relatório não serve para nada, tá? Então, quando a gente fala de reengenharia, é exatamente fazer esse tipo de análise, ou seja, vou olhar todos os processos que são executados na empresa e não só melhorar o que é feito do jeito que é feito hoje, mas fazer essa reavaliação do que ainda é importante ou que muitas vezes criar um processo novo, olha, isso aqui deveria ser feito, mas não é, então a gente tem que criar um processo para isso, ou muitas vezes acabar com o processo, olha, esse processo ele não tem que ser melhorado, ele tem que ser eliminado, ou aquela etapa do processo tem que ser eliminada, e com isso, obviamente, você cria o quê? O que mais é cobrado em prova de concurso, que é essa mudança drástica, radical do processo, tá? O que mais é cobrado em prova, quando se fala em reengenharia, é isso, essa brincadeira de falar que envolve mudança drástica, ou então envolve uma mudança incremental, para querer te pegar na pegadinha, uma mudança contínua. Não, uma reengenharia envolve uma mudança drástica, como se fosse uma pancada no processo naquele momento, tá? Então vamos lá, obviamente aqui a gente não está falando de algo melhorar o que já é feito, ou seja, pode ser que aquele processo continue a ser feito daquele jeito, mas pode ser que aquele processo simplesmente deixe de existir, tá? Então, obviamente, para você fazer esse tipo de análise, você tem que analisar o quê? Quem faz, para quem aquilo ali é feito, qual é a utilização que aquela pessoa realmente dá para aquele produto ou serviço que é feito, por que ele é feito, qual é o objetivo e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Principais conceitos envolvidos, então, na reengenharia é o quê? Mudanças radicais, mudanças drásticas de desempenho. Obviamente, a gente não está querendo unicamente dar uma melhoradinha de 10%. Quando a gente pensa em reengenharia, a gente pensa numa mudança grande daquele processo, uma mudança que vai gerar um impacto enorme, às vezes, ali no resultado daquele processo, tá? Obviamente, a gente está falando ali da análise dos fundamentos do processo, ou seja, analisar se aquele processo realmente deve ser feito, por que ele é feito, qual é o benefício que ele gera, porque, basicamente, não é só melhorar o que já se faz. E, obviamente, a gente está falando o quê? Reengenharia é um tema muito, muito, muito ligado à gestão por processos. Tá? Então, obviamente, o foco, a análise é feita em cima de processos. O que a reengenharia não é? Muita gente pensa em reengenharia como automação de processo, ou seja, pegar um processo que é feito de maneira manual e jogar num sistema. Então, assim, você agora está tudo automatizado, né? Está tudo no sistema. Sim, mas os passos são os mesmos.
Ou seja, não é isso que é reengenharia, não é só você pegar um processo que é feito à mão e jogar isso para um sistema, ou seja, jogar a TI ali dentro, jogar a tecnologia da informação e transformar aquele processo que é mal feito, que muitas vezes envolvem pessoas que não devem estar envolvidas, geram um produto ou serviço que não serve para ninguém e você automatizar aquele serviço, tá? Aquele processo. Não é downsizing. O que é downsizing, gente? O downsizing é um problema que foi gerado com a reengenharia, ou seja, muitas empresas começaram a cortar, era uma ideia que se tinha nos anos 80 de você diminuir a empresa, ou seja, de você reduzir o número de setores, o número de funcionários, o número de processos que eram feitos, ou seja, a ideia que se tinha era de você tornar ela mais eficiente, tornar aquela organização mais enxuta, mas não diminuir por diminuir, ou seja, de você reduzir o tamanho dela por reduzir. Muitas vezes um processo, na hora que você faz a reengenharia, ele deve ser melhorado, ampliado às vezes, e não necessariamente cortado. Ou seja, esse conceito do downsizing, que também às vezes é cobrado em prova de concurso, ele não é sinônimo de reengenharia, é um dos impactos negativos que ela gerou, tá? Também não é reestruturação, ou seja, a reengenharia não é mudança de estrutura. Ela pode acarretar a mudança de estrutura, ou seja, quando você muda o processo, você pode chegar à conclusão de que aquele órgão ali, aquela área, aquele departamento que tinha 50 pessoas, ele não precisa mais de 50 pessoas, ele pode trabalhar com 10, ou eventualmente até que ele precisa de mais gente ali dentro, ou que aquele órgão ali não pode estar subordinado à área tal, mas tem que estar lá, por exemplo, assessorando diretamente a presidência da empresa. Você pode acarretar, digamos assim, com o processo de reengenharia, você pode gerar mudanças na estrutura da organização. Mas o foco não é esse. Ou seja, quando a gente está falando de reengenharia, não é sinônimo de reestruturação. Ela pode gerar uma reestruturação, mas não necessariamente. Ou seja, isso pode ou não acontecer. E não é necessariamente ligado à gestão pela qualidade total. Ou seja, a principal relação que se faz é com a gestão por processos, tá? A gestão pela qualidade total, ela envolve o quê? Mudanças contínuas. Mudanças perenes. Ou, muitas vezes, como se fala, mudanças incrementais naquele processo. Quando a gente está falando de reengenharia, a gente está falando o quê? De uma mudança drástica, radical, um impacto logo inicial no funcionamento daquele processo, tá? É isso aí, pessoal. Foi mais um tópico. Grande abraço e força nos estudos.